Bondade única. Obrigado. Bondade única e exclusiva do Senhor. O Evangelho segundo escreve João, capítulo 15, verso 16, escrito está, palavra do Cristo. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele nos escolhera, tem escolhido de Deus aqui, diga amém. Glória a Deus. Já disse alguém que o escolhido não tem escolha. E por bondade única dele, escolha soberana dele, tenho pastoreado a mesma igreja há 17 anos, tenho viajado em várias partes do Brasil e várias partes do mundo, pregando a sua palavra. Escolha dele. Né? Mas a da pastor Elias é diferente. Eu só acho, digo eu não, Senhor, eu só acho que você deveria valorizar um pouco mais. Eu só acho. A ambiência deste lugar. Igrejas por aí estão morrendo. Igrejas por aí que não é barulho, não é movimento. Movimento tem. Agora, a presença de Deus, como tem aqui, não é em todo lugar. Alguém valoriza a presença do Senhor e pode adorar a Ele? Talvez. Eu quero crer que seja. Talvez é por você que está aí, nunca vai ser citado o seu nome. Pode ser, eu acredito. Mas talvez seja pelo pastor que Deus tem vos dado. Pastor Elias é assim com Jesus. Cuidado. 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 Sabe aquela história? Não mexe com ele, não. Mexeu com ele, mexeu comigo. Sabe assim? Meu amigo, hein? Cuidado. Ok? Pastor Elias, Deus seja louvado pela sua vida, sua família. Obrigado pelo carinho, privilégio, tá? A oportunidade. Obrigado pelo tratamento. Acho que hoje vai ser difícil. Deus vai dar graça. Pastor Jair, Deus seja louvado pela sua vida, viu? Deus abençoe. Obrigado. Cada um aqui. Obrigado. Minha princesinha, eu te amo você. Mais que ontem e menos que amanhã, te garanto. Tá? Fiz aliança com essa mulher, na época moça. São São 26 anos caminhando contigo. Eu vou celebrar agora, permitindo Deus, em julho, 48 anos de idade. Sei que com esse bigode não parece. Né? Esse bigode parece de 65. Mas é para mostrar que eu tenho coragem. Isso aqui é uma mensagem subliminar. Se esse homem tem coragem de usar um bigode desse, ele é corajoso. Entende? E então foram 22 anos antes de conhecer minha princesa, são 26 anos junto com ela. Tem sido os melhores anos da minha vida, obrigado. Queridos, eu não venho para a Europa. Deus tem aberto a porta, nós temos vindo 2 vezes por ano para cá. Eu não venho atrás de euro, eu não venho atrás de vender material, eu venho para
para compartilhar aquilo que eu carrego da parte de Deus. Vida com Deus é isso, está explícita, não é nem implícita, é explícita no texto da ceia, 1 Coríntios 11, 23. E escrito está, o apóstolo Paulo dizendo, porque eu recebi do Senhor, que também compartilhei convosco. Então, vida com Deus é isso, é se relacionar com Deus de tal maneira que dele você receba algo. E aquilo que você recebe da parte de Deus não fica com você, você compartilha com as pessoas. Isso é vida com Deus. Menos que isso, vida com Deus não é. Se você aqui não tem recebido nada de Deus, não é com Deus que você tem se relacionado. Talvez você se relacione com o pastor Elias, coisa boa, gente boa. Talvez você se relacione com essa igreja, mas se você de Deus não tem recebido nada, não é com Deus que você tem se relacionado. Porque se relacionar com Deus é acessar algo do céu e trazer para a terra. E isso que você acessa do céu e traz para a terra não fica em você porque não cabe. Então você transborda na vida das pessoas. Então, é isso que eu vim fazer aqui, missionário. Transbordar na vida de Águida. Tá? Então eu não venho atrás de dinheiro, eu não venho atrás de vender material, mas, pastor, se não vem, por que traz? Porque nós somos uma família missionária, temos desafios missionários e você pode nos ajudar a continuar fazendo missão. Só por isso. Então, muito do que Deus me dá também é transformado em livro. E você adquirindo, você absorve aquilo que de Deus eu recebi. E também nos ajuda a continuar fazendo missões. Águida, na pessoa do pastor Elias, é sempre generosa, é sempre abençoadora. Mas não fecha a conta. Então, você pode nos ajudar, tá? Para isso, eu trouxe 3 livros dessa vez. Família, Ideia de Deus. Muitos aqui já adquiriram, eu já trouxe para cá, fizemos um seminário de casais e família aqui. Foi uma benção. Estive ontem lá no Pastor Adalto, ministrando para os casais dele também lá em Portugal. Foi uma benção. Esse livro fala muito sobre família. Você que não adquiriu, vale a pena adquirir. Esse livro é novo. Eu passei aqui em abril, né? Eu sempre venho em abril, né, pastor Deus? Eu passei aqui em abril, minha princesinha veio junto comigo. E aí eu fui para a África em julho. E estando na África, eu voltei com malária. Quase morri. Eu fiquei 32 dias internado, 11 dias na UTI, lutando pela vida. Eu tive falência múltipla de órgãos. Parou o rim, parou o fígado, parou o baço, parou o pâncreas. Eu tomei 20 bolsas de sangue. Eu fiquei fazendo hemodiálise. Colocaram um catéter aqui na virilha, e aí ia ter problema de infecção, e como eu ia ter que fazer hemodiálise durante muito tempo, colocaram aqui na jugular o que eles chamam de permicate, que é o permanente. E aí o médico dizia, se sair dessa, vai fazer hemodiálise pelo resto da vida. E eu delirei muito. Eu saí lá do hospital, da internação, com laudo de confusão mental. O médico não sabia que eu já era assim, a coisa do céu, aleluia. Falei, esse aí tá meio doido. Eu não estava doido, eu já sou, aleluia. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, aleluia. Isso aí. E aí eu não sei se esse livro nasceu lá no hospital, na internação. Eu não sei se foi delirando, porque eu delirei muito lá. Eu não sei se eu estava lúcido. Então adquira para você saber e você me conta. Pastor, nada com nada esse negócio aí, você estava delirando, ok? E aqui é missões, do dia 1 até o dia do arrebatamento. Quando é que começa a vida de um missionário? É quando o pastor Elias chama, é quando o pastor Elias separa, é quando o pastor Elias joga o azeite, é quando é apresentado à igreja que é missionário. Não, o dia 1 do missionário é o dia que ele tem um verdadeiro encontro com Jesus. Todo aquele que se encontrou com Jesus, o nosso amado aqui falou já, nós somos missionários. Todos aqueles que se encontraram com Jesus, recebem dele no dia que teve encontro, recebe dele uma chamada missionária, diga amém. Então olha para quem está do seu lado e diga, prazer missionário. Você é um missionário. Ô garotada, aonde vocês chegam, eu não chego. Lá no colégio, lá no trabalho, lá nos amigos, nos brothers, eu não chego lá, você chega. E Deus quer contar com você. Ô, minha irmã, lá onde você faz a limpeza, lá onde você trabalha, querido, lá na sua empresa, eu não vou chegar lá. Você chegou e você vai ser o instrumento de Deus naquele lugar, em nome de Jesus.
Nesse livro eu começo falando, eu ia pregar essa mensagem hoje, mas o pastor Elias deu o tema, eu vou no que o chefe disse e vai no tema. Okay? Eu ia pregar a mensagem que eu abro esse livro aqui, que é sobre o endemoniado gadareno. Lembra dele? O doidão, que andava peladão, lá no cemitério, se cortando. Lembra disso? Ele ficava lá, tô doido, tô doido, tô doido. Hã? Ele teve um encontro com Jesus. Quantos encontros? Foi um ou não foi um? Hã? Ele está lá doido, doido, doido. Jesus chegou, libertou o camarada. E aí o camarada fala assim, Jesus, deixa agora eu ir contigo. Jesus fala, não, mas vai para a tua casa e anuncia aos teus. Quão grandes coisas fez o Senhor por ti. E como teve misericórdia de ti. Aí escrito está, e ele foi. E não parou só na casa. Ele anunciou a toda Decápolis, 10 cidades. Ele teve um encontro com Jesus, virou missionário e pregou para 10 cidades. Quantas cidades? 10 cidades. Quantos encontros? Um encontro. Você teve encontro com Jesus, irmão? Aleluia! Então, o dia é o primeiro dia, até o dia do arrebatamento, o que temos que fazer. Aqui, eu estou lá no hospital e às vezes acordar, às vezes dormir, fazendo hemodiálise, muito fraco. Minha princesinha, mulher é uma bênção, aleluia. A Bíblia diz que aquele que encontrou uma mulher achou uma coisa boa. Tem homem casado aqui, diga amém. Então acredite que é uma coisa boa, porque a Bíblia diz, aleluia. E a Bíblia é a verdade. Né? E aí, quando eu acordava, assim, eu fiquei muito tempo deitado na cama. Quando eu acordava, tinha 5 equipes médicas cuidando de mim. E aí, bem no dia que a minha princesinha tá lá, passou a fisioterapeuta. Falou, tira esse homem da cama. Esse homem não sai da cama. Tira, não, irmão, não acordava, como é que eu ia sair da cama? A hora que eu abri os olhos assim, tá lá minha princesa. Bora sair da cama. Aí mulher manda, não tem jeito. Né? E aí eu arrumei a força que tinha e saí, fui andar com ela, pastor Elias, no corredor do hospital. Eu perdi as forças. Pra galera mais jovem, deu tela azul do Windows. Pam! É. E aí eu perdi as forças. Eu não aguento, comecei a chorar. Aí eu tô no hospital, 30º dia de internação. Minha princesinha foi e tá aqui. Levou uma cartinha. Tá aqui no livro, é a última página. Coloquei a cartinha. E a cartinha de uma criança, 6 anos de idade. E aí um querido. E aí ela me mostrou a cartinha. Eu vou até abrir aqui para ler para você a cartinha. Podia ter colocado no tela. Oi, amigo. Estou com saudade de você. Você vai voar. Uma criança de 6 anos. Voltar. Te amo com I. Muito. Beijos, abraços. Aviso de alta. O amigo Rick está de alta. Assinado Dr. Miguel em nome de Jesus. 30º dia de internação, minha princesinha leva essa carta. Eu peguei essa carta, eu abracei, pastor Elias, eu não sei se eu me emocionei demais, eu não sei o que aconteceu, mas eu fui perdendo as forças, me deu um desânimo, uma indisposição. Eu falei para minha princesinha, Prim, pode ir para casa, porque eu vou apagar, e já aconteceu isso antes, eu só acordo amanhã agora. E dormi com aquela cartinha no peito. Assim. Quando eu acordei no outro dia, gente, eu estava curado. Eu acordei no outro dia, pastorzão, com ânimo, com uma disposição, que eu acordei assim, o meu leito estava aqui, a cozinha era aqui e a sala das enfermeiras era aqui. Eu fui lá na sala das enfermeiras, eu já estava lá 31 dias, que ele era o 31º, eu fui lá, falei, tô curado. Aí as enfermeiras falaram assim, você tá doido, rapaz? Você tá doido? Eu falei, não, tô curado. Falou, você tá curado, então paga 10. Já era minha amiga, paga 10, fazer 10 flexões. Eu não faço nem hoje, ó, minha pança. Não dá pra fazer 10. Mas eu falei, eu faço. A hora que eu fui abaixar, ela falou, não, pelo amor de Deus. Rapaz, parece que você tá bom mesmo. O que aconteceu? Falei, eu recebi alta do Dr. Miguel. Aí elas falaram, você é doido, não tem nem o Miguel, Dr. Miguel responsável aqui? Falei, tem, me dê a carta aqui, meu aviso de alta.
É por isso que eu saí de lá com confusão mental. Eles não entenderam. Né? Tá doido, tá doido. Não, eu tava cheio de fé e cheio do milagre. Aleluia. Aí as enfermeiras, não, segura. As enfermeiras disseram assim, o santo, aqui é tudo Corém. Corém não assina alta, só CRM. Falei, então é assim, ó, o primeiro CRM que entrar naquela sala eu sequestro. Eu só vou abrir a porta depois que me der alta. Elas falaram, nós te ajudamos. Ok, olhando. Aí a médica entrou na sala, eu falei para ela, falei, doutor Miguel me deu alta. Ela falou assim, nossa, parece mesmo que você tá bom. Mas nós não trabalhamos com fé, nós trabalhamos com fato. Então você pode estar se sentindo ótimo, pode ser só emocional. Então você quer alta? Eu falei, não, estou com alta aqui. Então a gente vai fazer uma bateria de exame. Meus exames estavam tudo assim, ó. Falou, se os seus exames tiver assim, de fato aconteceu alguma coisa aí, vamos fazer. Fizeram a bateria de exame. No outro dia disseram, não sabemos o que aconteceu. Os exames que estavam assim, estão assim, vai para casa. Agora você pode aplaudir Jesus? Ele ainda faz milagre. Ele ainda faz milagre. Aleluia, aleluia. E no 32º dia, eu fui para casa e o nome do Senhor tem sido glorificado. Em meio à dor, compramos um terreno lá em África, Moçambique, e já construímos a igreja e permitindo Deus, e ore por mim que eu não quero mais pegar malária não, aleluia, foi para a glória dele, deu vitória. 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, nós estaremos lá em Moçambique para inaugurar a nossa igreja que nasceu lá, amém? Deus seja louvado, um trabalho lindo. Então aqui tem testemunho missionário, tem uma cena muito inusitada que aconteceu comigo no leito, eu dividi o leito com alguém, está aqui no livro, histórias missionárias, histórias bíblicas, muito bom, e a cartinha do Dr. Miguel. E esse livro nasceu recente, estou lançando, na verdade, acabei lançando ontem lá no Pastor Adalto. O ano passado eu lancei o Fazendo Tudo Errado, exemplos e lições, não é? Aprendendo com os erros e acertos dos casais da Bíblia, lancei aqui. E esse aqui, eu vou fazer um lançamento aqui também, né? Quem quer dinheiro? É. E o que fazer quando não sabemos o que fazer? Você já ficou assim num beco sem saída? Sem ter força, sem ter orientação? O que fazer quando não sabemos o que fazer? Com uma mensagem extraordinária, adquira. Eu não coloco valor nos meus livros, eu não coloco preço, tá? Passe lá e dê uma oferta missionária, tá bom? Quanto, pastor? Irmão, €1 você vai me ajudar. É claro que se você tiver um pouquinho de bom senso, sabe que €1 não paga nem a capa, né? Mas ajuda, lógico que ajuda. É um peso a menos na mala que eu vou para o Brasil e €1 a mais que vai para a conta de missão, não é? €5, pastor, ajuda. €10, ajuda. A partir de 20 eu já começo a entrar no manto, ok? Tá? €50 eu já dou uma rajada de língua, aleluia. €100 eu faço até uma oração, aleluia, ok? Então, muito à vontade, adquira um, adquira dois, adquira três. Você pode dar para alguém, evangelizar alguém com um livro. Rapaz, olha aqui, foi um pastor pregar lá na minha igreja, o que fazer quando não sabemos o que fazer? Eu senti de Deus te abençoar com esse aqui. E pode ser a entrada do evangelho, tá? Então, passe lá. A hora que acaba a mensagem, eu fico lá, mas eu continuo crente. Tá? Porque tem crente que não vai adquirir, não tem problema. Mas eu não desviei, não. Eu falo, pode ser o pastor. Não tem nem €1 aqui, não, pastor, mas estou dando a paz. Tá bom, receba a paz também. Tá? Amém. Vamos para a Bíblia, e é para isso que viemos aqui. Pastor, Elias me passou um tema. E eu vou ser fiel ao tema que for dado. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. A partir do verso de número 36. E o tema está no 37. Pastor Elias, tem uma igreja em Portugal, lá em Lisboa, na realidade, Odivelas. Estarei pregando lá amanhã. Odivelas. Tem pedido para que nós assumamos aquela igreja como nossa igreja. Então, possa ser que, a partir do próximo ano, nós sejamos irmãos aqui também da nação. Tá? Aí ficar mais perto para a gente estar aqui servindo vocês, vai ser um prazer. Que a igreja esteja orando, tá? Só quero obedecer ao Senhor e ser útil ao reino. Hebreus 10, a partir do verso 36, escrito está. É costume da igreja? Se põe de pé, por favor, se é costume. Porque vós necessitais de paciência, para que,
Depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Diga paciência, diga obediência, diga cumprimento de promessa. Diga paciência, diga obediência, diga cumprimento de promessa. Só as irmãs, vamos ver? Só os varões para mostrar que antes de Dona Eva já tinha seu Adão na terra. Vamos lá? 1, 2, 3 e... A última vez, toda igreja. Porque ainda um pouquinho e o que há de vir virá e não tardará. Verso 38. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele retroceder, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. Verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram, que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E você diz amém. Pode se sentar. Primeira verdade é essa que eu já liberei aqui. Paciência, obediência e cumprimento de promessa. Tem gente que quer o cumprimento de promessa, todos nós queremos. Quer ver? Quem quer que as promessas de Deus sejam cumpridas, diga amém. Tá, mas primeiro vós necessitais de... Oh, meu Deus, aí que é difícil, né, pastor Elias? Porque nós queremos a vitória de Deus para quando, gente? Para ontem. Já era para ter chegado, Senhor. Né? Mas Deus não tem pressa. Me ajude a pregar e olha para uns dois e pensa assim, Deus não tem pressa, querido. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Há quem diga que Deus não se adianta e não se atrasa. Sim, Deus se adianta. A Bíblia diz no Evangelho segundo escreve João, capítulo 20, que quando vão prender o Senhor, aleluia, a Bíblia diz, e vendo que havia chegado a hora, adiantou-se. Então Deus sim, ele adianta. Levanta a mão para receber, que isso aqui é profecia para alguém. Assim diz o Senhor, estou adiantando o calendário da vitória de alguém aqui. Aleluia. Aquilo que era para 2030, se prepara. 2026 não termina sem a vitória de Deus chegar na sua mão. Aleluia. Tem promoção no trabalho, tem casa, tem cidadania, tem papelada sendo liberada da parte do Senhor. Pastor, mas o homem disse que é 2030. Escreva, irmão, aleluia. A característica do falso profeta é falar e não se cumprir. Agora eu estou aqui na qualidade de profeta profetizando. Assim diz o Senhor, vou confundir o homem como confundi a medicina. Disseram que eu usaria ou faria hemodiálise a vida toda. Cadê hemodiálise? Não tem. Por quê? Porque a última palavra não é do homem, não é do doutor, não é do advogado, não é do juiz, não é do promotor. Pastor, já foi, pastor, já foi negado um monte de vezes. Assim diz o Senhor, vai ser liberado agora. Tem alguém que pode adorar o Senhor aqui? Oh, bendito seja Deus. Aplauda Jesus aqui. Essa manhã vai chegar. Deus vai adiantar. Vai. Agora, enquanto a bênção não vem, nós precisamos de paciência. Porque vós necessitais de paciência. Para que depois de haver desfeito, para que depois da obediência. Então tem crente que tem promessa, e o problema não é ter ou não ter promessa. O problema é se o crente tem paciência e a tal da obediência. Lembra do primeiro milagre que Jesus realiza? Evangelho segundo escreve João, capítulo 2, a água transformada em vinho. E escrito está, e ao terceiro dia houve uma boda, uma festa em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para a festa. Maria estava lá, mas para Jesus estar, ele teve que ser convidado. Você tem lembrado de convidar Jesus para todos os momentos da sua vida? Ou só lembra de convidar Jesus depois que azeda? Só lembra de convidar Jesus depois que deu ruim? Não, pastor, vou tentar, e aí se der ruim eu chamo Jesus. Não, esse casal que vai viver o primeiro milagre convidou Jesus para festa. Eles não esperaram azedar. Eles não esperaram a necessidade aparecer. Eles vão celebrar e disseram assim, Jesus é digno de participar da minha celebração. Porque tem gente que não convida Jesus. Fui promovido no emprego, retém dízimo. Fui promovido no emprego, retém oferta. Fui promovido no emprego, ganho mais, mas é tudo para mim. Aí quando é mandado embora, me ajuda, Jesus. Ô Senhor, me socorre. Né?
E Jesus fala, onde é que eu estava na que as coisas estavam indo bem? Aleluia. Quer milagre, lembra de convidar Jesus para todos os momentos. Aleluia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi Jesus e os seus discípulos convidados para a boda. E no meio da festa, faltou vinho. Jesus não foi convidado para transformar água em vinho. Jesus não foi convidado para suprir uma necessidade. Jesus não foi convidado para fazer um milagre. Jesus foi convidado simplesmente para participar daquele bom momento. Aleluia. É esse tipo de gente que Jesus gosta de fazer milagre. Para quem, pastor? Para aquele que convida ele não só quando precisa. Jesus já está falando com alguém. Tem alguém aqui, você está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Aleluia. E está aí também. Está transmitindo? Para onde eu olho para ficar bonito? Ali em cima ali? Aleluia. Glória a Deus. Ó o bigode. Ó glória. Aleluia. E aí na transmissão também. O quê? Que tem deixado de viver milagre porque só convida Jesus quando carece. Só convida Jesus quando necessita. Eu lembro, pastor, aqui então deve ser mais difícil ainda. Já veio algum japonês congregar aqui com o senhor? No Brasil já é difícil, quem dirá aqui, né? O japonês vai fazer o quê em Portugal? Abrir uma pastelaria, pastel de farango. E aí nós ganhamos uma família de japonês para Jesus. Muitos anos, meu pastor. Ganhamos uma família e a gente ficou alegre. Japonês, negócio de Seichonoye, não é Buda. E sei lá o que ainda que Buda é indiano, é o Siddhartha Gautama. Mas a gente associa com o japonês, que o japonês gosta do budismo. Mas isso é assunto para apologética, seitas heresias. Mas aí ganhamos uma família de japonês para Jesus. Aí japonês foi com a família toda e foi uma bênção, uma bênção. De repente, japonês sumiu da igreja. Aí a gente ficou triste, cadê japonês? O pastor fez uma comissão de visita, eu fazia parte da comissão. Vamos lá, irmão Ricardo. Eu ainda era obreiro. Vamos lá, irmão Ricardo. Falei, bora, pastor, vamos lá falar com o seu japonês. Aí a gente chegou lá no japonês, aí o japonês abriu porta para nós, pastor, meu santo, você sumiu da igreja, não apareceu mais. Aconteceu alguma coisa que desagradou o irmão, alguma coisa que... Não, pastor, não. Japonês muito feliz com a igreja, né? E também com Jesus dos crentes. Japonês chegou na igreja, tudo ia ruim. Agora, vida de japonês tá muito boa. Agora, japonês não precisa mais de Jesus. Mas quando o japonês precisar de Jesus, japonês sabe onde encontrar. Matar esse japonês. Eu tô falando sério, é verdade. O japonês não entendeu nada. É o tipo de pessoa que só quer Jesus no momento da dor, da necessidade. E depois que Jesus faz o milagre, você lembra quantos leprosos Jesus curou de uma vez só? Quantos foram? É mesmo? E quantos voltaram? Misericórdia missionária, é verdade. Parece que não mudou muito lá do tempo de Jesus para cá. Quantos passaram em Águeda, hein, pastorzão? Porque o seu coração não precisa nem falar muito, não precisa nem ser profeta. Um pastor com um coração desse ajudou, arrumou emprego, ajudou em documentação. Quando falar, agora eu vou contar com esse obreiro, agora eu vou contar com essa família, agora eu vou contar. Cadê? Igual japonês, né? Aleluia. Mas aqui não tem nem um japonês, aleluia. Aqui nós vamos voltar para agradecer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Pastor, isso é normal? Não, porque normal vem de norma. Não, pode até ser comum, mas não é normal. Porque Jesus diz assim, quando um volta. Ó a pergunta de Jesus. Não foram 10 que eu curei? Aí o ex-leprosinho fala, foram. Aí Jesus pergunta assim, santo varão, onde estão os 9? Dizendo assim, não, era para voltar. Era para estar aqui. Eu não curo para ir e não voltar, não. Aleluia. Então, em nome de Jesus, irmão, eu comecei aqui, eu não sou demagogo, eu sou profeta, eu sou sensível ao Espírito, graças a Deus. Eu encontrei o pastor, a primeira vez que eu conheci o pastor Elias, nós depois tivemos o privilégio de ter um tempo de comunhão, e eu falei assim, nem foi eu, foi o Elton que falou que me acompanha, disse assim, pastor Rick, primeira vez que o senhor perdeu para alguém no choro. Pastor mais chorão que eu, só, não tem outro não. Só o pastor Elias. Aleluia. Eu sou sensível, eu sou emocional. Irmão, mas eu não estou aqui para brincar, eu estou aqui para ser profeta. Assim diz o Senhor para alguém. Valorize o que Deus tem te dado nessa igreja. Valoriza o que Deus tem te dado nessa cidade. Em nome de Jesus, não permita perder para depois valorizar. Só quem vai valorizar, diga amém. Quem vai continuar valorizando, diga amém. Pastor, o que isso tem a ver com o primeiro milagre? Está lá, santo varão. E aí no meio da festa faltou vinho.
E a mãe de Jesus disse a Jesus: Senhor, Jesus, não tem vinho. Jesus diz: mulher, que tenho eu contigo? Parece que Jesus foi duro com Maria, não parece? Não foi, porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. E às vezes ele falava como homem, às vezes ele falava como Deus. E ali foi a natureza divina. Como homem ele é filho de Maria, mas como Deus ele é pai de Maria. Então foi: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E escrito está: e estavam ali postas 6 talhas de pedra que se enchiam d'água para a purificação dos judeus. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Jesus deu uma ordem, e para receber o milagre o povo teve que fazer o quê? Fazer o quê? Coisa boa é pregar para crente inteligente, né? Se é lá no Brasil, eu tinha que falar 3 vezes, aleluia. Aqui de primeiro vocês pegaram, aleluia, glória a Deus. O que eu estou dizendo: primeiro paciência, diga paciência. Depois obediência, diga obediência. Depois cumprimento de promessa, diga cumprimento de promessa. Olha para quem está assim: qual estágio você está? Porque tem crente que não tem paciência, não anda em obediência. E quer viver o quê, irmão? Aí, escrito está: primeiro, filho, vós necessitais. É uma necessidade vital para o relacionamento com o Senhor. Não é uma opção. Paciência não é opcional. Por quê, pastor? Porque Deus não tem pressa. E detalhe: o relógio de Deus, relógio. Isso aqui eu ganhei aqui em Portugal. Estou apontando para quem me deu. Vim para cá com um relógio feio, voltei com um relógio lindo, aleluia. O relógio de Deus é diferente do nosso. Nós, seres humanos, trabalhamos com o Cronos, diga Cronos. Cronos fala de cronologia, Cronos fala de milésimo de segundo, centésimo de segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano, século, milênio. O que é isso, pastor? É Cronos, é o calendário humano. E Deus trabalha no Kairos. O que é Kairos, pastor? É o tempo de Deus. Pastor, e quando é o tempo de Deus? É o tempo que ele acha que tem que ser o tempo. Aleluia. E aí a gente fica desesperado: Senhor. E olha só o que a Bíblia diz, só para a gente entender um pouquinho de Cronos e Kairos. 1000 anos para Deus é como? Não pode ser. Aí a gente está desesperado porque a promessa já passou um tempão. Aí Deus fala assim: não dá nem um dia que eu te prometi. Como assim, senhor? Espera dar 1000 anos, aí dá um dia. Fala: não casa. Você está entendendo, Deus, que você serve? E depois eu que saio com confusão mental do hospital, não vai entender, não. Como é que vai ser são com um Deus desse? Não dá, irmão. Senhor, eu estou aqui, eu estou esperando, eu estou na fila da promessa, meu Deus do céu, o Senhor está demorando. Ele fala: ok? Please talk me. Ok? Fala comigo aí, por favor. O que está acontecendo? Está demorando, filho. Para mim, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como... Olha para o seu irmão e diga assim: Deus não tem pressa. Por isso que a paciência é uma necessidade. Por quê, pastor? Porque senão você vai se frustrar. E aí já disse alguém, e verdade é: o que, pastor? Deus sem tu continua sendo Deus. E tu sem Deus tá valendo nada, mas eu gosto de você. Aleluia. Entendeu a referência, pastor Elias? Você não pode, aleluia. Porque vós necessitais de paciência, diga paciência. Para que depois venhais obedecer, diga obediência. Depois venhas alcançar a promessa, diga promessa. Ok. Mas o texto continua, porque ainda um pouquinho, algumas traduções, um poucochinho de tempo. E aquele que há de vir, virá, e não tardará. Eclesiastes, Apocalipse capítulo 3, verso 11, escrito está: a palavra desse que se tardar espera o... Porque só um pouquinho de tempo o que há de vir, virá. Apocalipse 3, 11, pode pôr na tela, escrito está: eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu trabalhei com o público durante um tempo. E aí eu trabalhava com atendimento. Eu sou chaveiro de profissão e já tive uma loja dentro do shopping, lá no Brasil, de chaveiraria.
E aí na época, bom, foi antes de conhecer a Pri, eu já trabalhava, né, Francisco? Uns 30 anos atrás, né? Uns 30 anos atrás. Aí não tinha tecnologia, não tinha smartphone, não tinha internet, ok? Já sabia, já ouviu, existia uma época que não existia internet, para? Você sabia? Imagina o mundo sem. A gente estava vindo lá de Caldas da Rainha com o GPS. E aí minha princesinha falou, amor, e como era antes? Eu falei, sangue de Jesus, hein? Como era? A gente pedia informação para os outros. Como é que eu vou para Águida? Pega aqui. Aí você parava no meio do caminho, parava num posto, Águida, é ali. Aí chegava em Águida, Pastor Elias, não conheço não, aleluia. Aí, plenitude de Deus. Aí pra gente para chegar. Não tinha. Aí tinha que ler. É por isso que talvez, é graça de Deus, mas é muita dedicação humana, talvez isso fez com que eu tivesse uma boa capacidade de memorização. Por quê, missionária? Eu li muito. Não tinha facilidade, você tinha que ler. Eu sou da época que a gente ia em biblioteca. Eu falei de biblioteca. Você queria pesquisar alguma coisa? Biblioteca. E a gente ia lá. E era livro. Sabe o negócio de ler assim? O negócio chama de livro? Livro. Agora, ó, pesquisa. E detalhe, tenho 2 filhos, um está na faculdade e o outro está na escola técnica. E aí, como é que eles fazem os trabalhos de escola? Com um tal de GPT. Olha, Jesus, hein? É capaz, depois pergunta, quando Jesus volta? Talvez ele tenha até data. Tem, ele deve saber. É verdade, ele sabe tudo aquele negócio. Mas ele vai acertar, não sei, mas depois faz a pergunta, depois me tira a dúvida. Aleluia. Nunca perguntei isso para ele, não. Né? Mas olha só, eu lia muito a Bíblia. Então eu ficava lá esperando o cliente chegar lendo. Olá, tudo bem? Colocava a Bíblia aberta no balcão, pegava a chave do cidadão, ia para o quadro de chave, pegava a chave na máquina de costa para eles. Aconteceu 2 situações. Primeiro, eu virei as costas um japonês. E o japonês falou assim, tô de costa. Vou fazer igual eu fiz. O japonês falou assim, você lê esse livro aí? Falei, não só procuro ler, como entender e praticar. De costa, estava de costa, fiquei fazendo a chave. Aí ele falou assim, só falta dizer que acredita em Deus. Aí eu virei. Falei, eu acredito, o senhor não? Ele falou, eu não. Falei, esse livro fala do Senhor. Aí o japonês até abriu os olhos. Fala de mim? Falei, fala. Salmo 14. O louco diz no seu coração, não há Deus. Aí o japonês ficou quieto, eu também virei para fazer a chave, acho que eu exagerei. Né? Dei a chave, ainda bem que não tinha nem troco, era tipo R$10, ele deu 10 e vazou, aleluia. Sabe assim? Mas aí eu estou lá, mesma cena, atendendo alguém, pus lá, aí virei as costas, aí era mais jovem, começou a perguntar de Jesus, eu sempre gostei de falar de Jesus, comecei a falar, e falei assim, varão, Jesus vem, ele está às portas, Jesus vem. Aí ele disse assim, pastorzinho, Jesus vem, mas ele já veio uma vez, não veio? Falei, veio. Lá em Israel? Nasceu em Belém? Falei, foi. E depois foi para a cidade de Nazaré e teve a vida e ministério? Foi. Ali nas margens da Galileia? Foi. Rapaz, sabe tudo. Falei, então. E o que fizeram com ele? Falei, como assim? Colocaram ele numa cruz e assassinaram ele. O menino falando comigo. Falei, então, pastorzinho, se Jesus vier, não tem cruz agora, tem cadeira elétrica. A gente coloca ele numa cadeira elétrica e frita o coitadinho. Eu falei, lê do engano, sabe de nada, inocente. Porque é o mesmo Senhor que descerá do céu. Diga amém. Mas o propósito mudou. Aleluia. Na primeira vinda ele veio para sofrer, na segunda vinda ele vem para reinar. Aleluia. Na primeira vinda ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na segunda não tem cordeiro, tem o leão. Ele vai ser o leão da tribo de Judá. Na primeira vinda levaram ele para a cruz e colocaram uma coroa de espinho. Na segunda vinda ele vem coroado, mas é coroado de glória. Aleluia. Na primeira vinda ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Na segunda vinda ele vem montado num cavalo branco. E detalhe, a igreja vem com ele. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Na primeira vinda tiraram as suas vestes para o escarnecer. Na segunda vinda ele vem vestido de linho fino e branco, e na sua coxa e no seu manto está escrito Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem pode adorar ele vem.
Ele vem, oh glória. Ô irmão, você estando preparado ou não, ele vem. Você acreditando ou não, ele vem. Aleluia. Se tardar, espera, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Quem está se preparando aqui? Ô glória! Ô glória! Há muitos anos atrás, um grupo faccioso de rap, e eu gostava de rap quando eu não era crente, era Pavilhão 9, lá da cadeia, lá do Carandiru. Fez um álbum de CD. E o título do CD, depois você pode dar uma bugada, que eu sei com certeza tem no Google. Fez assim: se Deus vier, que venha armado. Mas ele virá, varão. Aleluia. Ele virá, aleluia. Ele virá, aleluia. E pelo amor de Jesus, nós temos que estar preparados para nos encontrar com ele, oh glória. Ele vem, e ele deixou escrito no Evangelho segundo escreve João. Se quiser colocar na tela, agora vai um monte de Bíblia. Evangelho segundo escreve João, capítulo 14, a partir do verso 1, escrito está: não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eis que vou preparar-vos lugar. Aleluia. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, logo quem? O Tomézão. Senhor, nós nem sabemos para onde vais. Como, pois, poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Ele vem, oh glória, ele vem. Se tardar, espera, porque aquele que há de vir virá e não tardará. O apóstolo Paulo também deixou escrito a duas cidades, a Corinto e a Tessalônica. Começamos por Tessalônica, carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, escrito está: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, bata no peito, diga nós os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para se encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele vem. Quem pode adorar? Ele vem. Ele vem. Oh glória. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50. Eis que vos digo um mistério. Oh mistério. Aleluia. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças damos a Deus que nos dá vitória, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vai ser arrebatado aqui? Eu vou para lá. Ele vem, oh glória. Ele vem, oh bendito seja Deus. E a sua vinda será dividida em duas fases. Diga, duas fases. Primeira fase, o arrebatamento, rápidos, retirado com força. A gente confunde às vezes, porque a gente fala que nós estamos esperando a vinda de Jesus, e estamos, mas às vezes não temos a clareza do que estamos falando. E está tudo bem, porque o próprio Espírito intercede junto a Deus por nós e fala: Pai, ele nem sabe o que está falando, ele nem sabe o que está orando. Aleluia, nós temos um intérprete. É igual saindo daqui de Portugal, eu vou para a Itália, e lá é mais complicado. Eu não sei se você sabe, mas aqui em Portugal fala português, sabia? E lá na Itália fala italiano, sabia disso? E no Japão fala japonês, olha que coisa. É a Torre de Babel. Eu estava lá na Espanha pregando na igreja de refugiado ucraniano. Aí foi prova. Eu mal sei falar o português. Os ucranianos não entendem nada de português. Eles estavam na Espanha aprendendo o espanhol. Aí eu falava em português,
devagarinho assim, igual eu falo. Aleluia. Aí eu falava o português. Aí traduzia para o espanhol. Aí tinha um ucraniano que traduzia para o ucraniano. Até voltar para mim, eu já nem sabia mais o que estava falando. Aleluia. Porque minha mente tem que ser assim, eu tô aqui conectado, eu falava, não sei o quê, Joablas, blá blá blá. Tô coreano, né? Negócio estranho ucraniano. Falei, meu Deus, tá falando língua estranha, não tá? Aí tinha uma hora que eu me empolgava. Uma luta, em nome de Jesus, irmão. Mas assim diz o Senhor, aleluia, eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Oh, glória! Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. A gente tem que entender, primeiro é a segunda vinda, mas em duas fases. Primeiro é o arrebatamento, a qualquer momento. No momento, no abrir e fechar de... Então pode ser agora, pode ser hoje. Pastor, mas eu não casei ainda, irmão. O céu é melhor que casamento. Aleluia. Pastor, eu não conquistei minha casa própria ainda. Na minha casa há muitas moradas, diz o Senhor. Aleluia. Pastor, mas agora que eu estou prosperando, irmão, lá no céu a gente vai andar em rua de ouro. Não é que o ouro lá não tem valor, é isso que significa. Eu nunca vi. Tem rua de terra, tem rua de paralelepípedo, tem rua de asfalto. Eu nunca vi. Só se aqui em Portugal tiver alguém assim. Prim, 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 prim. Vou pegar uns pedacinhos de rua. Olha, pastor, é rua. Vou pegar uns pedacinhos de rua. Não, irmão, você ignora isso. É o que a Bíblia está dizendo. Lá no céu a glória vai ser tão tremenda que aquilo que os homens mais valorizam aqui é pisado lá. Tem alguém que crê no céu ainda? Tem alguém que vai... Eu vou pro céu! Ô, glória! Eu vou pro céu, ô glória! A nossa história não acaba aqui, irmão. Aqui tem luta, tem dor, tem aflição, tem sofrimento, tem, mas é por um breve tempo. Irmão, mas o Senhor tem preparado para nós o seu descanso. O descanso não é aqui, é lá. Então trabalhar a igreja, trabalhar a igreja, trabalhar a igreja. Multidões e multidões estão caminhando a passos largos para o inferno. Então, pelo amor de Deus, transborde na vida dos outros. Trabalha, porque Deus tem preparado um descanso. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Ele vem, diga amém! Ele vem, diga amém! Ele vem! E ele disse, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você tem alguma coisa? Desperte seu irmão e fala assim, o que é que você tem? Vamos celebrar. Sere. Por favor. O negócio que tem aqui dentro da nossa caixa craniana não é com L, não. Nem em Portugal é com L, né, santo? Não é celebro. Né? Daqui em Portugal é cere. Também, não é? Cerebro. Então vamos celebrar. Jesus disse assim, eis que venho sem demora. Guarda o quê? E aí você tem que saber o que é que você tem. Tem ou não tem, missionário? Então pergunta para quem está do lado, o que é que você tem? Porque se eu nem sei o que eu tenho, como é que eu guardo se eu nem sei o que tenho? De quem que é o baixo? É seu ou da igreja? Não sei se vai guardar mesmo, da igreja. Isso daí também é da igreja? Rapaz, eu vou congregar aqui. Lá em Hortolândia, lá os músicos têm que ter os dele. Agora, tá vendo? Valoriza. É sobre isso. Entendeu? Mas o que você tem? Pastor Elias tem a ferramenta de trabalho. É isso que tem que guardar para que ninguém roube a coroa? Está celebrando aí? Chegou aí ou não? E agora? É que eu tenho que guardar. Eis que veio sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua. Primeira coisa que nós temos que guardar, põe na tela, 2 Timóteo 4,7. 2 Timóteo 4,7. 2 Timóteo 4,7. Primeira coisa que nós temos que guardar para que ninguém tome a nossa coroa. Combati o bom combate. Para aqui.
Celebrando agora, celebrando. Vou falar com o seu cérebro. Ok? Combati o bom combate. Então, primeira verdade é que tem combates a serem combatidos. Segunda, nem todos os combates são bons. Deixa eu falar de mim, vou falar de mim, tá? Eu tenho esse espírito beligerante. Pastor, o que é beligerante? Não sei, eu vi no Google, achei legal. É porque é outro nome para falar barraqueiro. Não é melhor beligerante do que barraqueiro, né? Eu falar, eu tenho esse espírito barraqueiro, não, beligerante. Até não é uma finesse, né? Ok? Eu tenho esse espírito de confusão, pastor, ele está dentro de mim. Irmão, e eu estou negociando no bom sentido, assim, tem outra palavra, vai negociando. Eu estou negociando com Portugal. Lisboa. Eu estou finalizando a construção da igreja de Moçambique, então fico lá com o moçambicano aqui, aqui, eu fico com gente aqui. Esse dia eu estava brabo. Passei na cozinha a manhã toda brabo e peguei meu carro, fui fazer um pouco brabo dentro do carro, e quando eu estou brabo, eu comecei a rir. Ó, a confusão mesmo. Do nada, né? Chama bipolar. Deve ser, quando chegar, voltar para o Brasil, já vai precisar fazer um laudo. Não estou precisando. Ok? Aí, comecei a rir. O pastor começou a rir do quê? Eu falei, eu ri da minha estreita. Antes era só São Paulo, interior. Olha, Varão. Agora é Moçambique, agora é Portugal, as tretas já estão internacional. Está dentro de mim esse negócio, irmão. Eu tenho que tomar cuidado, às vezes está dentro de você também. E se nós temos, porque tem gente que é mais pacata, é mais tranquilo, minha princesa, ela é uma leite. Aí eu tenho um filho igualzinho, o Cacá tem 20 anos de idade, tem alguma portuguesa querendo adotar? Eu mando para cá, eu pago a passagem. O Cacá é um lorde, antes eu chamava ele de lerdo, agora ele é um lorde, tá vendo? O Cacá, eu nunca vi o Cacá, meu filho tem 20 anos, nunca vi ele correndo na vida, nunca. Você fala, corre, Cacá, ele faz assim. Gente do céu, Cacá. Meu filho tem 20 anos, nunca beijou na boca. Olha que coisa. É o bebê, glória a Jesus mesmo, aleluia. Só que o de 16 já está beijando faz tempo. Entende? E aí ele tá ficando perturbado agora, né, Franzinha? Aí meu filho, eu acho que eu só abençoo lá em casa, namoro, depois dos 16. Meu acabou de fazer 16 agora, apresentou uma Rebeca lá. Não estava doido para fazer 16, vai! Agora tá liberado, né? Aí levou. Aí vai para dentro de casa a norinha, e de 20 fica perturbada. Mas até a perturbação dele. Eu estou dizendo que tem gente que tá assim, são os perfis comportamentais diferentes. Não é? Tem o fleumático, que é justamente esse. Pacato cidadão. O cara é tão gente boa que ele fala assim: Jesus vem, se o mundo acabar, que acaba no barranco. Eu morrer encostado. O cara não se desespera, tá dentro dele, ele é pacato, tranquilo. Tem o melancólico, é aquele que faz tempestade na tampinha de xarope. Okay. Tem o colérico, sanguíneo. Eu sou colérico com sanguíneo. Nitroglicerina. Bravo. Então tá dentro de mim. Agora eu tenho que vigiar porque eu sou tentado a entrar em todo tipo de combate. Aí minha pessoa diz assim, não tem nada a ver contigo isso. Bom, esses dias eu estava numa reunião de pastores, pastor Lins. Aí um pastor, que nem é meu amigo, veio reclamar de um que é meu amigo. Aí eu tomei a dor daquele que nem era meu amigo. Aí quando eu cheguei em casa, peguei o celular e falei, Varão, tu tá maluco com o meu amigo? Aí meu amigo falou, não, pastor Rick, não é assim. E eu falei, é assim sim, olha. Tô arrumando confusão com o amigo, para aquele que não era amigo, porque aquele que não era amigo sentou comigo, eu fiquei com dó dele, olha. Aí minha presidente falou assim, Ri, para de entrar nessas confusão, Leônidas. Me ajuda. Tá dentro de mim. Então eu tenho que me controlar para não ficar gastando energia com qualquer tipo de combate. Alguém me entende? Diga amém. É bom ser assim. Sabe? Tal, minha princesinha é devagarinha, graças a Deus é meu equilíbrio e eu sou o explosivo.
Se a minha princesinha casa com fleumático, nós ainda estávamos no Brasil. Não tinha chegado aqui ainda, entendeu? E se eu caso com uma mulher igual eu, a gente também não tinha chegado aqui, que a gente tinha se matado lá antes. Então a natureza vai compensar, entendeu? Então se você é a mulher agitada, seu marido é pacato, cidadão, dê glória a Deus, mistura com aleluia e fica quieta. Porque tem mulher que é agitada e Deus deu de presente um homem pacato. Para de perturbar esse cara, pelo amor de Deus. Senão vocês iam se matar. Valoriza. E você, homem agitado, glória a Deus que a mulher é uma seda. Glória a Jesus. Ok? Mas agora, se você é igual eu, tem esse espírito beligerante, pegou? Barraqueiro. Você tem que vigiar para não entrar em qualquer combate, porque está escrito, não está lá, varão, ó. Combati o quê? Então tem combate que não vale a pena entrar, pastor. E aí, irmão, tudo é energia, diga, tudo é energia. E a energia que você põe no mau combate, você perde para combater o bom combate. Pastor, eu vivo cansado. Por quê? Porque quando você não arruma confusão aqui, é aqui, eu não paro. Vou matar, eu vou pegar, eu vou fazer. Irmão, assim diz o Senhor para alguém. Deus, pega isso aqui que é profecia. Deus te desconectou do Brasil. Deus te desconectou do Brasil. Aí tem gente, assim diz o Senhor, e tem gente perturbada lá, que fica fazendo você se perturbar aqui. Aí você fica preso, porque você está aqui, não está lá. E fica combatendo o mau combate de lá, às vezes na mente, não sei o quê. E deixa de ter energia para combater o bom combate daqui. Tem alguém entendendo isso aqui ou não? Pastor, você está falando para eu não ajudar ninguém? Não, você é inteligente, não é isso que eu estou falando? Estou falando para você não ficar colocando energia em tudo, irmão. Deus te desconectou de lá e Deus tem um propósito para você aqui, diga amém. Então ele não deita vinho novo em outro velho, irmão. Você agora é europeu, você é das Europa. Cadê os das Europa aqui, diga amém? Olha. Pelo amor de Deus, irmão. Agora você é europeu. E porque você é europeu, e os tupiniquim? Deixa ele se resolver lá. O problema é dos brasileiros. Aleluia. Ok? Agora eu sou os europeus. Aleluia. Então, primeiro, nem todo combate é combate para a gente combater. Existe o bom combate. Tá. Aí o apóstolo Paulo combate o bom combate. Ele fala assim, combati o bom combate. Já nos ensinou que não é para todos. Não. Eu sei que é uma fala minha, porque eu sou assim, aí eu crio minhas próprias falas. A fala é assim, o ungido é intrometido. O ungido é intrometido. Eu falei para minha princesinha desse amigo aí. Falou, Ri, você não deveria falar. Eu falei, santo, não consigo. É mais forte do que eu. Eu quero ajudar. Então, eu não estou falando que eu sou confusento. Você entendeu, missionário? Não é que eu arrumo confusão, é que eu quero ajudar você. Mas tudo, eu quero... Não. Estou pregando para mim também. O ouvido mais perto da minha boca que é o meu. Ok. Então ela falou assim, você não tem que entrar em tudo. Aí eu falei, Pri, isso aqui é pastoreio. Ó, mas como Deus é bom, Isso aqui é pastoreio. Aí você falou, eu não entraria nisso. Eu falei, eu sei, Frozinha, mas você é você. Eu sou eu, minha santa. Tipo assim, larga do meu pé, chulé. Né? Aí o santo mandou um áudio. Mandou ou não mandou? E o que o santo falou? Pastor Rick, muito obrigado, pastor. Isso é pastoreio. Eu falei, receba, aleluia. Entendeu? Então, mas eu vou avançar aqui para caminhar para a conclusão. Então existem combates e combates. Entendeu? Então nem todo combate é bom. E se a gente ficar gastando energia ali no mau combate, quando a gente for combater o bom, tá morto, já cansado. Ó vida, ó céu, ó azar. Por quê? Porque tu mesmo gastou energia livre, entendeu? Diga amém. Tá. Aí ele vai dizer assim, ó, acabei a carreira. Ele está entendendo que o final do tempo dele chegou. Deus lhe revelara. Mais adiante ele vai falar assim, ó, a minha alma está sendo derramada como libação. O que é libação? Era o líquido, às vezes sangue, às vezes água mesmo, que era derramado na oferta antes de acender o sacrifício. Então ele está dizendo, eu estou entendendo que eu estou partindo, mas eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira e eu guardei. O que ele guardou?
Não foi o que Jesus disse? Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Então a primeira coisa que nós temos que guardar para que ninguém tome a nossa coroa é fé. E eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus por estar aqui. Pastor Elias é um santo homem de Deus. Começou o culto mais cedo. Me perdoe, a causa da vossa perturbação foi eu. Me perdoe. Ok? Mas ele o que falou assim, vamos priorizar a palavra. Você está sendo abençoado pela palavra ou não? Aleluia. O pastor começar o culto 1 hora mais cedo, para esse pregador maluco lá do Brasil falar 1 hora a mais. Aleluia. Tô apaixonado, glória. É ou não é? Pastor, o que isso tem a ver com fé? O quê? Tudo a ver, porque escrito está em Romanos 10:16, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvirá palavra. Deus está renovando a sua fé aqui nesta manhã. Deus está renovando a sua fé aqui esta manhã. Deus está renovando a sua fé. Por quê? Porque eis que venho sem demora. E eu tenho, você tem, nós temos que guardar a fé. Pastor, eu entrei aqui sem fé. Por isso que eu estou pregando, irmão. Talvez você não está nem entendendo. Mas só de estar ouvindo a fé vem pelo ouvir. Não é nem pelo entender. Oh, glória! Porque tem gente que não entende nada e fala, eu não entendo, irmão. Continua vindo mesmo sem entender. Só porque você está aqui, aleluia, a palavra está sendo pregada, Deus está gerando fé. E tudo é possível a quem tem fé. Quem pode adorar o Deus da palavra? Oh, glória! Combati o bom combate. Então o bom combate tem que ser combatido. O mau combate tem que ser evitado. Não cheguei nesse nível ainda. Entendeu, filha? Está aqui dentro. Mas Deus vai me dar graça. Você vai me ajudar em oração. Diga amém. Eu creio na oração da igreja. Eu preciso. Que agora é muito bom combate. Todo momento extraordinário. Se eu ficar gastando energia no mal, eu vou não ter. Por isso que cansa. Ok. Acabei a carreira e guardei a fé. Segunda coisa que temos que guardar, vou falar só 3, tá? Primeira coisa que nós temos que guardar para que ninguém tome a nossa coroa e a fé vem pelo ouvir não é entender. Pegou? Não entendi nada hoje, não entendeu? Mas foi cheio de fé. Aleluia! Não está falando que a fé vem por entender, vamos ler. Tem gente que lê a Bíblia assim, de ponta cabeça. A fé vem pelo ouvir. E quando você está sentado ouvindo, às vezes está, nossa, esse pregador está rápido. Uma hora está chorando, outra hora está rindo. Não é confusão mental, não é bipolaridade que esse cara tem, aleluia. Mas só de você estar aí, porque Deus está gerando fé, aleluia. Para que ninguém tome a minha coroa, eu preciso estar cheio de fé. 2, pastor, o que eu tenho que guardar em segundo lugar para que aquele que há de vir, que é o Senhor, me ache com fé e para que ninguém possa tirar a minha coroa? Mateus capítulo 25. Foi para mim. Vamos ler bem. Ora, o reino dos céus é semelhante, Mateus 25, a 10 virgens que, tomando sua lâmpada, saíram ao encontro do noivo ou do esposo. Vai. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Vai. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Volta o verso anterior. Olha o perigo. Quem que aparece primeiro aqui, louco ou prudente? As loucas, tomando lâmpada, não levaram. Próximo. Mas as prudentes levaram. Volta. Nem todo mundo que chega primeiro tem a aprovação de Deus, irmão. Para com isso, gente. Nossa, apareceu primeiro, chegou primeiro, prosperou primeiro, casou primeiro, comprou primeiro. Estou falando não. Nem todos que chega primeiro tem a aprovação do Senhor. E aí tem gente que tem a síndrome do Rubinho Barrichello. Quando foi ganhar, lá do cockpit, mandaram, tira o pé, deixa o Schumacher. Irmão, aqui as loucas aparecem primeiros, mas serão reprovadas. Porque tem gente construindo antes. Tem gente fazendo antes, mas fazendo de qualquer maneira. Fazer bem feito dá mais trabalho. Então, olha lá, as loucas tomando a lâmpada, tô indo. E as prudentes, calma que eu tô enchendo aqui a de azeite.
Quem é que está aparecendo? As loucas e as prudentes. Está no anonimato. Fazendo o quê? Enchendo de azeite. Aleluia. Quem é que está sendo visto? São as loucas. Chegaram, estão prontas. E você? Estou demorando aqui. Aleluia. Eu estou aqui me enchendo de azeite, me enchendo de azeite, me enchendo de azeite, me enchendo de azeite. Aleluia. Assim diz o Senhor. Para alguém pega essa palavra. Aleluia. Lá no trabalho, você está se sentindo preterido. Tem gente aparecendo primeiro. Continua sendo fiel no pouco. Aleluia. Você não foi preterido, preterida, desprezado, desprezado. É Deus te enchendo de azeite. Aleluia. Porque quando chegar o tempo, a história vai virar. O nome do Senhor vai ser glorificado. Tem alguém entendendo? Diga amém. As loucas foram primeiro, mas não levaram azeite. Vai. As prudentes, porém, foi pôr azeite na vasilha, depois pegar a lâmpada, demorou, mas aprontou. Vai. E tardando o esposo, olha isso aqui, tosquenejaram todos. Pastor, o tema que o senhor me deu está escrito lá assim: se tardar, espera. Porque aquele que há de vir virá. E aqui está bem o tardo. E tardando o noivo, tosquenejaram. Dormiram só as loucas, é isso? Dormiram só as prudentes, é isso? Dormiram? As 10 eram virgens, sim ou não? As 10 tinham lâmpada, sim ou não? O noivo tardou para as 10, sim ou não? As 10 dormiram, sim ou não? Eita, tá tudo igual, é? Vai, dormiu. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Será que só os prudentes vão ouvir? Vai. Então, todas, tanto as prudentes como as loucas, tá tudo aparentemente igualzinho? Tá no meio? Desfrutando as mesmas coisinhas? Tá tudo joinha? Aí eu que preparei ali mais tempo, dediquei mais tempo, desci na olaria, peguei azeite, aleluia. Agora parece que é igual aos outros. Já sentiu assim ou não? Falou, Senhor, eu sei o preço que eu pago. Senhor, eu sei o casamento que eu tenho. Senhor, eu sei a vida que eu tenho. Agora um monte de gente aí, Senhor. Ou só eu penso assim? Parece que é tudo igual. Os mais antigos vão lembrar. Denorex. Parece. A irmã Aleluia falou que tem mais de 40, viu, filho? Aleluia. Os meninos estão nervosos, né? Completa aí. Denorex. Aí, ó. Sabe a geração, sabe? Os mais de 40. Parece, mas não é. Tá parecendo que tá tudo igual, tá ou não tá? Tô acabando a minha fala. Ó, vai. Todas. Ai, agora estreitou. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Aí a gente tem que tomar cuidado. Olha, ou a desconexão de algumas louquinhas lá do Brasil. Tem louquinha do Brasil pedindo do seu azeite. E assim diz o Senhor: não dá não, que vai faltar para tu e para ela. Ida, que elas cuidem da sua vida. Ok? Em nome de Jesus. Está lá. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Vai. Mas, todavia, entretanto, as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, comprai para vós. Isso fala de pagar preço, diga pagar preço. Então as prudentes demoraram, porque as prudentes foram comprar azeite primeiro. Elas foram pagar um preço. Elas foram se preparar. Enquanto isso, as louquinhas, ó, mandar do noivo. E as prudentes, ó, pagando preço. Talvez para pagar preço precisa de dinheiro. Para ter dinheiro tem que fazer o quê, pastor Elias? Trabalhar. É ou não é? Trabalho, preço. E as loucas? É festa? É, sim. Você trabalha, você paga preço, tem um monte de louca aí. Você tá entendendo o que eu tô falando? Aparecendo, fazendo. Irmão, não conheço a história de Águida, mas eu sou profeta, irmão. Muitas louquinhas passaram por aqui, mas não fica, porque a lâmpada apaga.
E você está aqui, ó, trabalhando e se sentiu preterido, se sentiu desprezado. Não é desprezo, é Deus falando, paga o preço, meu filho. É Deus falando, você enche de azeite, minha filha. Aleluia. Deixa as louquinhas para lá, deixa as louquinhas para lá. Você é prudente, você não é louco. Tem alguém entendendo isso aqui? As prudentes estão na casa, as prudentes estão na casa, as prudentes estão na casa. Deixa as louquinhas aí fazer loucura, irmão. Vai aos que vendem e compra. Isso aqui não é barato, não. Não é de graça, não. Vai pagar preço. E o pior é que as doidinhas foram. Olha lá, vai. Olha lá, vai. E tendo ido comprar, não. No fim da festa. Não. Tinha que pagar preço. Não, eu nem trabalho. Nem tenho dinheiro. Vai trabalhar. Vai ganhar dinheiro. Vai comprar. E vocês? A gente está aqui preparado. Nós fizemos tudo isso antes. Enquanto vocês estavam aparecendo, nós estávamos trabalhando no anonimato. Gente, está aqui minha princesa. Me relaciono com essa menina há 26 anos, não são 26 dias. Eu já era pregador quando eu a conheci, pastor. Eu já tinha inúmeras promessas de Deus. E tem promessa que está se cumprindo 26, 30 anos depois, aleluia. Mas eu fui me preparar, irmão. Eu fui pagar preço, irmão. Agora eu sei entrar e sei sair da onde o Senhor me colocar. Irmão, entenda, eu não estou falando de mim, entenda, eu não estou falando de mim. Estou falando de você. Caí de paraquedas aqui. O pastor é um príncipe, mas caí de paraquedas aqui a primeira vez. Lembra, pastor Elias? Cheguei atrasado, irmão. Aí estava eu e o Elton, vou falhar o que o pastor falou. O pastor Elias é uma seda, mas é terrível, irmão, aleluia. Cheguei aqui atrasado, lembra, senhor? Cheguei atrasado e o pastor Elias falou assim, chegou atrasado, viu, meu filho? Ele falou assim, tá. O Elton já estava lá, o Elton já estava lá, bang. Aí o pastor Elias falou assim, não vai cantar não. Falou, lembra disso, pastor Elias? Aleluia. Falou, não vai cantar, não. Porque já passou a hora, 12 menos 10 com a capa. Seriamente. Falei, pastor, eu posso dividir o meu tempo com o cantor? Porque se o homem vier aqui, eu pensei, ele não cantar, ele morre na viagem. Então eu divido com ele o tempo. Pode cantar, pastor? Pode. Aí chamei o Elton, com ele. Quem estava aqui na primeira vez? 12 menos 10, eu parei. Pastor Elias está aqui. Ele deixou eu parar? O culto acabou mais de 13. Você lembra, não? Com aquela glória e aquela graça. O que eu estou fazendo é isso. Entenda. Irmão, não estou falando de mim. Estou falando de processo, missionária. Eu estou falando de pagar preço no culto. Eu estou falando quando as louquinhas estão tudo aí aparecendo, você está lá. Deus, eu estou trabalhando. Deus, eu estou pagando preço. Deus, eu estou me enchendo de azeite. E as louquinhas? Eu tenho certeza, irmão, que vários pregadores passaram aqui. Mas não voltaram. Porque era louquinho. Sabe que aparece, mas Deus não confirma. Eu não estou falando de mim, você está entendendo? Eu não sou melhor do que ninguém, não é isso. Eram virgens também, tinham lâmpada também, mas não ficaram pagando preço para ter azeite. Você está entendendo, irmão? Vale a pena pagar o preço, crente. Vale a pena pagar o preço, vale a pena pagar o preço. Ninguém está vendo, mas existe um Deus no céu que vê, que pode adorar o Deus que está na casa. Se põe de pé para parecer que está acabando. E tendo elas ido comprar, diga, era tarde demais. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas, as loucas foram se preparar. Ué, não devia ter se preparado antes da festa? Mas elas primeiro quiseram o prazer, depois pagar preço com Jesus. Primeiro você paga o preço, depois você desfruta do prazer. Termina a mensagem como comecei, porque vós necessitais de paciência, porque você vai ter que trabalhar. Você vai ter que pagar preço. Você vai ter que se preparar para que depois obedeça, para que depois alcanceis a promessa. Pastor, o que é que eu tenho que guardar? Primeiro a fé, diga fé.
Pastor, em segundo lugar, o que é que eu tenho que guardar? O azeite, diga azeite. Irmão, e aqui tem azeite nessa igreja, irmão. E em nome de Jesus, hoje aqui não é tarde demais. Hoje não é. Molecada, vocês não vão dar conta, não vão. Ou se enche de fé e aproveita que está aqui, se enche de azeite, ou não vão dar. Vocês não vão aguentar, não vão. Esse mundo é mau. Então leva a sério esse negócio de ser de Jesus. Você está aqui para se preparar, está aqui para pagar o preço. Para quando precisar fazer a diferença, vão fazer para a glória do nome do Senhor. Ô, glória! Podia terminar aqui, mas eu vou terminar. Tinha muita coisa para falar, mas eu termino agora. O último lugar que nós temos que guardar. Primeira fé, diga fé. Segundo, azeite, diga azeite. Terceiro lugar, Provérbios 4:23. De tudo o que se deve guardar, guarda. E eu termino aqui, ó. Pense numa geração de coração azedo. Ô, irmão, eu tenho 31 anos de crente. Não é muito tempo, mas é algum tempo. Eu sou do tempo que pastor batia de pau de quina. Por isso que quando o pastor Elias, com um cajado, aqui apacentou a igreja e falou que é assim, eu falei, é assim. O pastor Elias me deu até lá, vai na hora, pastor Elias, tá entendendo? Porque pastor manda, irmão, ovelha obedece. E eu sou pastor lá na minha igreja, que eu sou ovelha de pastor Elias. Uma geração azeda, que qualquer coisa que o pastor fala ofende. Qualquer coisa que desagrada se machuca, se magoa. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, irmão. Coração azedo. Coração mimizento. Os mais novos, eu estou falando coração Nutella. Esses Nutelinha. Sou do tempo do crente raiz, irmão. Pastor mandava, não vai. Pastor falava, cala a boca, você calava. Hoje, se mandar cala a boca, dá processo. Olha a qualidade de crente que a gente tem. Mas em nome de Jesus, não vem aqui pregar para agradar, irmão. Eu tenho compromisso com Deus antes de ter compromisso com o vosso pastor e com essa igreja. Mas assim diz o Senhor, valoriza o que você tem aqui, crente. Você está com o coração azedo, pede perdão, libera perdão, guarda o seu coração. Não caminhe com o coração azedo. Você escolhe ser um crentezinho Nutella ou ser um crente raiz, irmão. Você lembra da mulher cananeia? Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. E Jesus passando pelas cercanias de Tiro e de Sidom, eis que veio uma mulher cananeia gritando, Senhor, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Põe para mim 15:23 de Mateus, um dos textos mais tristes da Bíblia. Escrito está, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Lembra que eu falei que eu sou bravo? Espírito o quê? Beligerante. Me xinga. Me joga na parede, me chama de lagartixa, mas não me ignora. E Jesus fez o que com a mulher? Olha lá. Não lhe respondeu palavra, ignorou. Quem fez isso? O Jesus que você diz que serve. Porque Jesus não tem compromisso com Nutella, não. Tem compromisso com raiz, irmão. A mulher não para. Os discípulos vêm atrás, Senhor, despede a mulher. Os discípulos também não entenderam nada. Eu quero é continuar meu culto. Manda essa mulher embora. Manda ela calar a boca. Jesus não fala com ela, fala com os discípulos. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Uma questão xenofóbica. É como se dissesse, eu não quero brasileiro aqui não. Que negócio só de português, foi o que Jesus fez. Essa brasileira está fazendo o que aqui em solo estrangeiro? Quando só vim aqui só para os portugueses, parafraseando o que ele disse. E a mulher, irmão, continuou lá, você continuaria. Aí se não bastasse, ela chega, Senhor, tem misericórdia. Aí ele fala assim, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Jesus chamou a mulher de cadela. Sabe o que ela fez? Au, au. Não fez ou não fez? Está na Bíblia. Ela disse assim, verdade, senhor, mas os cachorrinhos... Falou ou não falou? Au, au.
Agora, uma geraçãozinha de coração azedo, irmão, não pode falar, não pode fazer, não pode apacentar, não pode doutrinar. Mas eis que veio sem demora. Guarda a fé, guarda o azeite, guarda o coração.